Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico, mais um devocional comigo. Chegamos ao fim de mais uma semana de estudos. Eu estou muito feliz. Assim, eu já até perdi as contas de quantos dias a gente já fez devocional junto aqui pelas manhãs às 6h30. Estou muito feliz mesmo. Hoje eu estou gravando aqui o vídeo, então você está aí no futuro assistindo esse vídeo, mas a Isabela do futuro está online com vocês aí no chat na hora da estreia desse vídeo. 6h30 da manhã, então manda aí seu bom dia, conta pra mim aí no chat o que você tá achando desses estudos, ou conta nos comentários se você estiver assistindo depois, o que você tá achando desses estudos, se tá gostando, me conta que eu preciso saber para saber se eu continuo isso aqui, porque pra mim eu continuo até falar que chega, porque eu tô amando fazer isso aqui, é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida, é falar da Bíblia, é compartilhar alguma coisa que eu tenho aprendido aqui da Bíblia, e ter a companhia de vocês aí. Então, assim, eu tô explodindo de alegria aqui. Então, enquanto vocês falarem que estão gostando, eu vou fazer de tudo para continuar. Então, ó, falando em continuar, hoje a gente vai continuar a nossa história aqui de José. A gente vai ler 2 capítulos aqui e talvez dar uma passadinha aqui no capítulo 46, mas só para explicar a vocês o que acontece em seguida. Mas hoje a gente vai ter o fechamento muito emocionante. Eu acho que assim, o capítulo 45 de Gênesis é um dos capítulos mais emocionantes da Bíblia para mim. Assim, vocês vão entender por quê. E, inclusive, depois no final você me conta se também você achou isso, que é um capítulo muito emocionante. Deixe seu like no vídeo, tá? Não esqueça, é muito importante. Compartilhe com seus amigos também esses vídeos, esses estudos que a gente está fazendo, que você sabe, você já viu e comprovou que qualquer pessoa, com qualquer nível de entendimento bíblico, consegue acompanhar com a gente esses estudos. Eu tento fazer isso da melhor forma que eu consigo e eu acho que eu estou conseguindo. Então, se você tem aí amigos que nunca leram a Bíblia, que tem essa vontade e tal, manda esse vídeo para eles, compartilha, porque eu sei que eles vão conseguir estudar com a gente. Quem sabe esse vídeo não seja ali um despertar de interesse para estudar a Bíblia. E a gente sabe também que estudar a Bíblia faz a gente querer estudar várias outras coisas, e melhor várias coisas na vida, né? Por isso que a gente está aqui, porque a gente sabe disso. Sem mais delongas, então, vamos fazer nossa oração para a gente fazer o nosso devocional completo, né? Oração, leitura da Bíblia e reflexão. E terminar a nossa semana aí da melhor forma possível, fechando mais dessa vez não é um livro completo da Bíblia, mas uma história incrível da Bíblia, que é José, e que inclusive, assim, já me deu muita vontade de compartilhar com vocês também a história do pai dele, que vai fazer mais sentido ainda para vocês essa história depois. Mas vamos fazer esse estudo aí de Jacó, já estou me comprometendo aqui com vocês e nas próximas semanas a gente já alinha que dia que vai começar. E se você quiser ficar sabendo que dia que vai começar um estudo diferente, quando que vai ter live, quando que não vai ter, quiser saber de tudo assim com antecedência, sem ficar dependendo do algoritmo te enviar mensagens que eu coloco na rede social ou aqui na comunidade do YouTube, entre no grupo Lives da Isa, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem o grupo lá, é um grupo só de avisos, eu não fico mandando coisa lá toda hora, é só realmente de avisos sobre a live. Então, se quiser saber assim com mais antecedência, é só ir lá, tá bom? Vamos orar então para a gente começar. E hoje são 2 capítulos, então a gente vai tentar agilizar um pouco mais para não estender muito tempo, mas são capítulos incríveis, tenho certeza que você vai gostar. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu de vida e saúde suficiente para estarmos aqui juntos estudando a tua palavra. Chegamos aqui no dia que esse vídeo está indo ao ar, ao fim de mais uma semana, desconhecida para mim, que estou aqui gravando esse vídeo num domingo, mas o Senhor já sabe de tudo que aconteceu nessa semana, o Senhor conduziu as coisas da melhor forma possível, de acordo com a sua boa vontade, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos também por esse estudo que nós estamos fazendo de José e te pedimos mais uma vez que esse estudo possa transformar nossa forma de enxergar a vida, que nós possamos ser cada dia mais parecidos com José, que decidiu também ser parecido com o Senhor. Então, que o Senhor possa nos ajudar a cada dia mais moldar o nosso caráter
para que a gente possa melhorar, ser pessoas com mais virtudes também. Abençoe esse estudo de hoje, que é um capítulo muito emocionante, que ele possa tocar o nosso coração também e talvez nos iluminar alguma atitude que a gente precisa tomar na nossa vida. Abençoe a cada um aqui, também te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém! Vamos lá então, pessoal. Gênesis capítulo 44 continua contando pra gente a história de José. A gente terminou ontem falando que José fez um jantar ali com os irmãos e não se revelou para eles. E os irmãos ficaram ali meio sem entender, mas aí curtiram o jantar, né? Se divertiram e tal, festejaram. E vamos ver o que aconteceu em seguida. Gênesis 44 diz assim: José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: enche as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. Então, provavelmente ele tinha feito isso também anteriormente, por isso que eles receberam de volta. Depois, coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Ai, ai, ai. José vai fazer mais um teste aqui com os irmãos, então, hein? E ainda vai colocar na sacola do irmão mais novo, que é o irmão que o pai, assim, mais precisa. Foi enfático com ele. Eu preciso que ele volte vivo, não posso perder ele e tal. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançarem, diga-lhes: por que retribuíram bem com o mal? Não é esta a taça que meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras, mas eles lhes responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa, nós lhes trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós, seus servos, for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. Então, olha só, eles estavam tanto assim preocupados em ser honestos que eles falaram: não, a gente vai morrer ali. Se algum de nós tiver roubado, a gente morre. Quer dizer, eles tinham confiança que realmente eles estavam sendo honestos. Então já dava para ver que eles tinham mudado alguma coisinha, né? E disse ele: concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a buscar, desde a bagagem do mais velho até o mais novo. Então, olha a expectativa, né? Ele foi no mais velho, foi indo até chegar no mais novo, que era quem realmente José tinha implantado ali a taça. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram suas vestes. Tá vendo de novo esse negócio de rasgar as vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram no chão perante ele. De novo, o que José tinha sonhado estava acontecendo. E José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado a taça. Então, aqui ele até começou a falar da culpa e tal, né? Ele estava bem fresco na memória. Lembre-se que Judá foi que ali deu a ideia de vender José como escravo. Ao invés de matá-lo e tal, deu a ideia de vender, né? Fazendo um bem para ele, entre aspas. E agora ele estava correndo risco ali de ser escravo do próprio José, que ele deu a ideia de vender. É impressionante, né? Verso 17. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa.
Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: Por favor, meu senhor, permite-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó. Meu senhor, meu senhor perguntou a este seu servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: Temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a seus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhe o que meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem a não ser que nosso pai caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: Vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi e eu disse: Com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: Se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora lhe peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Então, Judá ele faz esse grande discurso ali, pedindo misericórdia de José, explicando a história deles e tal, né? Aí agora a gente vai entrar no capítulo mais emocionante, um dos mais emocionantes da Bíblia aqui. Verso 45, ó, capítulo 45. José revela a verdade. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Façam sair todos! Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios os ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Olha isso, né? José, o tempo todo ele estava se aguentando, aí corria lá, chorava um pouquinho, voltava. Mas nessa hora que Judá fez esse grande discurso, pelo jeito ele também percebeu que os irmãos tinham evoluído um pouco, que eles eram agora responsáveis e que eles não queriam causar mais tristeza ao pai, que eles queriam cuidar do Benjamim por amor ao pai, para que o pai não falecesse e tudo mais. Então, José não se aguentou, né? Ele ficou muito emocionado. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Gente, até arrepio. Eu sou José. Meu pai está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gente, olha isso! Olha isso! José entendendo tudo ali, sabendo que tudo que ele passou foi para o bem de muito mais pessoas. Pensa a quantidade de pessoas que poderiam ter morrido com essa fome, com esses 7 anos de seca, se não fosse José administrando os bens do Egito. Não ia ter morrido só
as pessoas do Egito, mas as pessoas todas em volta que estavam indo até o Egito comprar comida, assim como o povo de Israel, os filhos de Israel. E José entendeu isso, entendeu que o sofrimento dele não era o centro do mundo, que o sofrimento dele tinha sido por um propósito maior. Olha a nobreza dele. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Olha isso, olha isso. Ele entendeu, ele falou assim, não, tudo que eu sofri aqui, agora eu entendi, é para que a minha família fosse preservada, para que minha família tivesse alimento, fosse preservada, que o povo de Israel permanecesse. Olha isso! Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó, que me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhes, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Olha, olha isso, que legal. E mais uma vez José sempre mencionando Deus. Ele nunca se coloca ali como o primeiro de tudo, como o principal, como o que fez e aconteceu, não. Tudo ele fala, Deus fez e tal. Verso 10. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim, tu e teus filhos, os teus netos, tuas ovelhas, teus bois e teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os seus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele estava muito ansioso para ver o pai e ele queria trazer a família do pai para morar ali numa região chamada Gozém, porque ele poderia cuidar deles da melhor forma, porque no Egito tinha alimento ainda e tal. Incrível, incrível. Vamos continuar. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Então, os irmãos ficaram ali paralisados, né? Meu Deus, o que está acontecendo? E tal, não conseguiam falar nada. E eles choraram juntos, se abraçaram. Olha que cena emocionante. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Olha o tamanho de pessoa legal que devia ser José, né, gente? Olha que incrível que devia ser essa pessoa, porque o próprio faraó, que assim, era quase um deus ali para o pessoal do Egito, ficou feliz, se alegrou porque José tinha reencontrado os irmãos. Gente, olha isso, o tamanho de pessoa legal que José deveria ser para cativar tanto assim as pessoas. Disse então Faraó a José: Diga aos seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens como o faraó tinha ordenado e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: Não briguem no caminho. José já preocupado ali, né? Sabendo que os irmãos, ó, parece que melhoraram aqui, estão mais honestos e tudo mais, mas aqui, ó, não briguem no caminho, não, hein, gente? Ó, tô de olho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã.
e lhes deram a notícia. Imagina Jacó recebendo essa notícia. Jacó, que pelo jeito aqui tinha ficado triste por todos esses anos, nunca esquecendo da tristeza que ele tinha de ter perdido o filho, e aí essa tristeza fez ele ter mais medo ainda de perder o outro filho, que era Benjamim, e ficar aquele velho meio ranzinho aqui, né? Pelo jeito. E olha só o que ele fala, o que eles falaram, né? José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: Basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Olha que alegria que aconteceu aqui no final. Que história maravilhosa, né? Antes da gente fechar, eu vou ler pedacinhos aqui do próximo capítulo com vocês, que é o capítulo 46, só para a gente ver esse fechamento aí de quando eles se reencontraram finalmente. E aí a gente já vai orar para fechar o nosso estudo. Olha só o capítulo 46. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus, o Deus de seu pai. Disse-lhe ele: Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então, Deus ainda chama Jacó e conversa com ele, fala: Olha, pode ir, fica tranquilo. E eu acredito que foi importante falar isso, porque a terra de Canaã era uma terra que era deles ali. Então, talvez eles tinham ficado com esse medo, mas a gente vai sair da terra e tal. E aí, Deus, pode ir, fique tranquilo, vai para o Egito. Você vai lá, vai encontrar com seu filho e você vai ficar lá até você morrer do lado do seu filho. Então Jacó partiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que Faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Aí aqui vai falar o nome dos filhos e as pessoas que eles levaram e tal, até o verso 25. Verso 26 diz: Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, totalizaram 76 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente e José para à sua frente a José para saber como ir a Gozém. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gozém para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçada a ele, chorou longamente. Imagina esse encontro, né, gente? Que emoção que foi. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, responda-lhes assim: Seus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então José já combinou ali com eles: olha, a gente vai falar isso, vocês vão explicar isso para vocês poderem morar naquela região e tal, tal, tal. E assim foi o encontro deles. É impressionante, né, essa história. E o mais impressionante ainda
é entender como que essa história é crucial aqui. Se não fosse José, as pessoas teriam morrido, o povo de Israel não existiria porque eles teriam morrido de fome, talvez não existiriam as 12 tribos, porque alguns irmãos poderiam ter morrido antes de ter filhos, enfim. Várias coisas poderiam ter acontecido se não fosse a mão de Deus cuidando dessas pessoas. E aí, essas pessoas foram sendo cuidadas por Deus e cresceram, se multiplicaram, viraram um grande povo lá mesmo no Egito. E aí, quando a gente chega em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, conta pra gente que depois eles crescerem muito, se multiplicarem, passou muito tempo, veio um faraó que não conhecia José e viu que esse povo que morava lá em Gozém começou a crescer muito e ficou com medo desse povo se revoltar contra eles e começou a maltratar esse povo. E é a partir daí que vem a história de Moisés, que Deus chama Moisés para agora libertar esse povo e fazer com que eles voltassem para Canaã. Né? Então, eles moravam em Canaã, foram levados para o Egito ali para não morrerem de fome. Só que aí chegou esse momento onde eles começaram a ser maltratados, passaram ali cerca de 200 anos ali, que segundo alguns autores, algumas pessoas falam 400, mas acredito assim que é 200 anos que se passaram ali de escravidão, né? E eles foram libertos depois por Moisés, aí vem aquela história do Mar Vermelho e tudo mais. Então, olha como é que essa história deu para a gente lembrar várias coisas da Bíblia e entender vários contextos, né? Contexto de por que chama povo de Israel, contexto de quem são essas 12 tribos, contexto que a gente aprendeu também de a relação dos judeus que a gente conhece hoje com esse Judá aqui que fez um grande discurso para José. Então, várias coisas dá para a gente aprender aqui. Se você quiser, pode dar uma passada aí durante o dia aí, ou no final de semana, no capítulo 47, que fala um pouco mais sobre o que aconteceu com eles. Depois, capítulo 48, tem uma bênção que Jacó dá para cada filho, que é muito importante também. E depois, no capítulo 50, termina aí fechando um pouco mais, dando mais umas nuances aí do final dessa história. Mas fechamos aqui o que a gente estudaria essa semana. E eu estou muito feliz de ter compartilhado essa história com vocês. Espero que vocês tenham visto a riqueza dessa história. Dá para a gente aprender várias coisas aqui de novo. Em algum dia a gente vai fazer de novo um estudo sobre José e a gente vai aprender outras coisas diferentes, porque essa é a mágica que acontece quando a gente aprende através de histórias. A gente vai alimentando cada vez mais nossa mente com uma história boa, com uma história de grandes aprendizados. E aí, cada vez que a gente vê essa história de novo, a gente lembra uma coisa diferente, a gente aprende uma coisa diferente, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Contem pra mim aqui para eu saber se você gostou dessa história. Conta se você preferiu a gente fazer o estudo de cartas ou de histórias, o que você, o que chama mais, aliás, o que prende mais a sua atenção. Eu, assim, gosto de tudo, gosto de falar sobre tudo, então não tenho muita preferência, mas eu acho legal fazer as duas coisas, né? Por isso que eu quis balancear aí, como a gente ficou várias semanas estudando cartas, agora a gente voltou para uma história. Semana que vem, eu acredito que a gente vai fazer estudos sobre parábolas, então cada dia uma parábola aí de Jesus também, para a gente ir para um outro tipo de formato que a Bíblia tem, que é as histórias de Jesus, e que dá pra gente aprender várias coisas com as histórias que Jesus contava também. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, pela companhia durante toda essa semana. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E, como de costume, para fechar a semana, a gente vai fazer uma oração também agradecendo por esse estudo e pedindo que Deus possa nos abençoar aí nos próximos estudos. Senhor nosso Deus, estamos muito felizes aqui de termos finalizado mais uma semana de estudos bíblicos para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos por esse aprendizado, te agradecemos também pelo que o Senhor fez por José, porque o Senhor o sustentou, o Senhor deu força a José para que hoje ele pudesse ser um exemplo para nós e também através da vida dele o Senhor pudesse salvar muitas vidas. Nós somos falhos, somos pequenos, mas nós estamos aqui pedindo que o Senhor possa nos usar também, que o Senhor possa nos ajudar a ser fiéis ao Senhor dessa forma, para que o Senhor possa contar conosco. Se for da sua vontade, que a nossa vida
possa ser preciso que a gente faça alguma escolha para poder salvar várias outras vidas, que o Senhor possa nos dar força, Senhor, possa nos ajudar, porque talvez é o plano do Senhor para nós, mas a gente precisa aceitar esse plano, né? Porque o Senhor não vai forçar. Então nos ajuda a ser fiel, a ter temor ao Senhor, para que a gente tenha sabedoria para entender as coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida, em favor também de outras pessoas. Abençoe a cada um aqui, cuide de nós, nos abençoe também, nos reanime para continuar estudando Tua palavra todos os dias. É isso que nós te pedimos, já te agradecendo também, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com você mais essa semana. E semana que vem tem mais estudos. Entre no grupo Lives da Isa, que está aqui na descrição, para você saber de tudo com antecedência. Então é isso, tchau, povo, e até o próximo vídeo.